Dean Sullivan passou 5 anos caçando os fantasmas que destruíram sua linha de sangue. Ele não queria respostas. Ele queria uma execução. O bilionário alfa da alcateia obsidiana tinha rastreado o fraco cheiro persistente de seus herdeiros roubados para uma cabana dilapidada nos arredores chuvosos de Seattle. Esperando totalmente encontrar um monstro, ele chutou a porta, pronto para arrancar a garganta do sequestrador que tinha levado seu futuro. Mas quando a poeira baixou, ele não encontrou um guerreiro ou uma bruxa. Ele encontrou uma aterrorizada mulher humana tremendo em uma cozinha. E pior, ele encontrou 2 pequenas crianças com seus olhos e seu cheiro, agarrando-se à perna dela e gritando a única palavra que poderia quebrar sua resolução. Mama! Chuva batia contra as elegantes janelas blindadas do Mercedes G-Wagon preto, estacionado ilegalmente na sarjeta da Rua Elm. Dentro do veículo, o ar estava denso com uma tensão que parecia eletricidade estática. Dean Sullivan, CEO da Sullivan Global e o alfa da mais temida alcateia de lobisomens na costa oeste, batucava seus dedos no volante de couro. Seus nós dos dedos estavam brancos. 5 anos. Tinha sido 5 anos desde o incêndio no hospital que supostamente tirou a vida de sua companheira Lídia e seus gêmeos recém-nascidos. O relatório policial arquivado pelo detetive Henderson tinha declarado ser um acidente, um vazamento de gás. Dean tinha enterrado caixões vazios. Mas 3 dias atrás, um rastreador de sua firma de segurança, Apex Solutions, tinha pego um marcador de cheiro perto de uma padaria no centro de Seattle. Era um cheiro que não deveria existir. Era o cheiro da linha de sangue Sullivan, misturado com baunilha e papel velho. Senhor, você tem certeza que este é o lugar? Seu beta Lucas perguntou do assento do passageiro, checando o tablet brilhante em seu colo. O registro lista a proprietária como Tiana Reynolds, sem ficha criminal. Ela dirige um estúdio de design gráfico freelancer de casa, solteira, 26 anos. Dean não olhou para Lucas. Seu olhar de predador estava fixo na pequena cabana amarela com a tinta descascando e o triciclo tombado no gramado da frente. O cheiro estava mais forte aqui. Era inegável. Cheirava a ele. Ela os tem. Dean rosnou sua voz um baixo rugido que vibrou a estrutura do carro. Alguém roubou meus filhotes da maternidade antes do incêndio começar. Lídia morreu tentando impedi-los. E esta Tiana os tem escondido. Nós entramos quietos. Lucas perguntou, estendendo a mão para a maçaneta da porta. Não. Dean desabotoou seu cinto de segurança, seus olhos piscando um âmbar perigoso antes de voltar para um cinza aço. Nós entramos barulhento. Eu quero que ela conheça o medo antes que eu a termine. Um relâmpago cruzou o céu quando Dean saiu. Ele não se incomodou com um guarda-chuva ou um casaco. A chuva encharcou seu caro terno italiano instantaneamente, mas o calor de seu corpo estava tão alto que a água praticamente evaporava de seus ombros. Ele se aproximou da passarela, suas botas esmagando as cabeças das calêndulas que margeavam o caminho. Dentro da cabana, Tiana Reynolds estava cantarolando junto com uma estação de rádio tocando jazz suave. Ela estava mexendo uma panela de macarrão com queijo, o vapor enrolando-se para embaçar a janela da cozinha. Era uma terça-feira, o que significava que as contas estavam vencidas, mas por enquanto a casa estava quente. Oliver Sophie, lavem as mãos, o jantar está quase pronto, ela chamou, batendo a colher de pau contra a panela. Um estrondo massivo estilhaçou a peça da noite. A porta da frente não apenas abriu, ela explodiu para dentro. Cacos de madeira voaram pelo tapete do corredor. Tiana gritou, deixando cair a colher, girando assim que uma figura escura preencheu o sol, o tipo de entrada mento. O homem era enorme, facilmente 1,93 e irradiava uma violência que fazia o ar na sala parecer pesado. Ele estava encharcado, seu terno agarrando-se a músculos que pareciam prontos para atacar. Dean escaneou a sala em um nanoconda. Móveis baratos, brinquedos espalhados no chão,
o cheiro de queijo barato e medo. Seus olhos travaram em Tiana. Ela era menor do que ele esperava, com o cabelo castanho bagunçado preso em um coque e manchas de tinta em sua bochecha. Ela não parecia uma sequestradora. Ela parecia uma ninguém suburbana, mas aparências enganam. Onde eles estão? Dean rugiu, passando por cima da porta arruinada. Tiana recuou até que seus quadris batessem no balcão. Seu coração estava martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Quem é você? Saia. Estou chamando a polícia. Ela estendeu a mão para seu telefone no balcão, mas Dean foi mais rápido. Ele se moveu com um borrão sobrenatural, cruzando a cozinha em 2 passadas. Ele pegou o telefone de sua mão e o esmagou. O vidro estilhaçou, cortando sua palma, mas ele não vacilou. A polícia não pode te ajudar. Dean rosnou, inclinando-se para que seu rosto ficasse a polegadas do dela. Ela podia cheirar chuva, colônia cara e algo selvagem como um incêndio florestal. Você os roubou. Você pegou meus filhos. Eu não sei quem você é, Tiana chorou, lágrimas brotando em seus olhos. Eu não tenho seus filhos. Por favor, pegue minha carteira. Está na bolsa. Eu não quero seu dinheiro. Dean agarrou seus braços. Seu aperto estava machucando. Eu quero a verdade. Você matou Lídia. Você começou o incêndio? Antes que Tiana pudesse processar as perguntas insanas, o som de pequenos pés correndo trovejaram pelo corredor. Mamã, que barulho foi aquele? Dean congelou. A voz era pequena, aterrorizada e inegavelmente masculina. Ele soltou Tiana, fazendo-a escorregar contra os armários, e virou-se lentamente em direção à entrada do corredor. De pé lá, segurando um urso de pelúcia gasto, estava um menino de 5 anos com cabelo preto bagunçado e olhos cinzas. Ao lado dele, segurando sua mão, estava uma menina com traços idênticos, vestindo pijamas rosa. Dean sentiu o ar deixar seus pulmões. Era como olhar em um espelho. O menino era a imagem cuspida do pai de Dean. A menina tinha o nariz de Lídia. O puxão biológico foi instantâneo. Um instinto profundo e antigo em seu lobo, gritando, meu. Os gêmeos olharam para o gigante estranho encharcado. Depois para Tiana, que estava tremendo contra o balcão. Mamã. A pequena menina, Sophie, gritou. Ambas as crianças dispararam passando por Dean. Ele não se moveu. Ele não podia. Elas correram direto para Tiana, enterrando seus rostos em seu avental, envolvendo seus pequenos braços em suas pernas. Vá embora! Oliver gritou para Dean, tentando proteger Tiana com seu pequeno corpo. Deixe minha mamãe em paz! Dean olhou fixo. A raiva que o tinha alimentado por 5 anos bateu em uma parede de confusão. Eles a chamavam de mamã. Eles cheiravam como ela, como sabonete de lavanda e giz de cera. Mas por baixo disso, o cheiro do sangue Sullivan era potente. Mamã. Dean sussurrou a palavra, com gosto de cinzas em sua boca. Ele olhou para Tiana. Ela não estava mudando. Ela não estava mostrando garras. Sua frequência cardíaca era errática, rápida, puramente humana. Ela envolveu seus braços ao redor das crianças, puxando-as apertado, olhando para ele com uma mistura de terror e feroz proteção. Saia da minha casa. Tiana sibilou, sua voz tremendo, mas resoluta. Ou eu juro por Deus que vou gritar até que os vizinhos venham com espingardas. Dean olhou para as crianças, então de volta para a mulher que ele tinha vindo para matar. A narrativa que ele tinha construído, a bruxa má que roubou seus herdeiros, estava desmoronando. Esta mulher era humana, frágil, e seus filhos estavam olhando para ele não como um salvador, mas como um monstro debaixo da cama. Lucas, Dean disse, sua voz baixa, ativando o fone de ouvido que ele usava. Senhor, o perímetro está seguro, nós extraímos os alvos. Dean observou Oliver encará-lo com aqueles olhos cinzentos desafiadores. Olhos Sullivan. Não, Dean disse, nunca quebrando o contato visual com Tiana. Cancele a extração.
Traga a equipe de contrato e traga mantimentos. Nós não estamos saindo. A chuva tinha intensificado, transformando a noite em uma watercall borrada de cinza e preto. Dentro da cabana, a atmosfera era sufocante. Dean tinha escriturado a porta da frente, apoiando-a fechada com uma pesada cadeira de carvalho que ele tinha arrastado da sala de jantar. Ele agora sentou no sofá bege gasto, sua jaqueta de wetsuit descartada, sua camisa social branca desabotoada na gola para revelar a tinta escura de uma tatuagem espiando de seu peito. Tiana sentou no chão no canto mais distante da sala de estar, suas costas pressionadas contra o radiador. Oliver e Sophie estavam flanqueados em cada lado dela, segurando sua camisa tão apertado que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela tinha dito a eles para jogar o jogo do silêncio, um truque que ela usava quando tinha enxaquecas. Mas esta noite era uma tática de sobrevivência. Você não pode simplesmente nos manter aqui. Tiana disse, sua voz mal acima de um sussurro. Isso é sequestro. Minha amiga senhora, ela vem às quartas-feiras. Se eu não atender, eu já enviei Sarah uma mensagem de texto da sua conta na nuvem. Dean disse calmamente, sem levantar os olhos de seu telefone. Ela acha que você tem gripe e precisa de privacidade. O sangue de Tiana gelou. Quem é você? Você fala como se fosse dono de tudo. Dean finalmente olhou para cima. A intensidade predadora estava diminuída, mas a autoridade ainda estava lá. Eu sou Dean Sullivan. Eu sou dono da Sullivan Global. E mais importante, Tiana, eu sou o pai biológico das crianças que você está segurando. Tiana engasgou. Ela puxou os gêmeos para mais perto. Isso é uma mentira. Os pais deles morreram. A agência me disse. A agência? Os olhos de Dean se estreitaram. Que agência? Adoção e acolhimento São Judas. Tiana retrucou. Eu os tenho desde os 3 meses de idade. Eles foram abandonados em um corpo de bombeiros. Sem identidade, sem família. Eu os acolhi e ano passado eu finalizei a adoção. Eu tenho os papéis. Eu tenho as certidões de nascimento. Eu sou a mãe deles. A mandíbula de Dean apertou. Abandonados em um corpo de bombeiros. O cronograma coincidia com um incêndio no hospital. Alguém os tinha tirado, entrado em pânico e os abandonado. Mas por quê? Seus papéis são irrelevantes, Dean disse friamente. A lei da minha família substitui os registros estaduais de adoção. Mas estou curioso. Você é humana. Você não tem recursos. Por que você pegou 2 bebês doentios? O que havia para você nisso? O medo de Tiana momentaneamente deu lugar à indignação. Ela se levantou, cuidadosa para manter seu corpo entre ele e as crianças. Doentios, eles estavam morrendo. Oliver tinha pneumonia. Sophie não queria comer. Eu os peguei porque ninguém mais os queria. Eu gastei cada cheiro que tinha em suas contas médicas. Eu fiquei acordada por 40 noites seguidas segurando-os para que eles não parassem de respirar. O que havia para mim nisso, eu os amo. O que é mais do que posso dizer para um homem que aparece 5 anos atrasado arrombando portas? Dean olhou para ela. Ele podia ouvir seu batimento cardíaco. Não estava mentindo. Ela estava dizendo a verdade. Ela tinha salvado seus herdeiros quando ele não podia. A realização o atingiu com a força de um golpe físico. Ele devia a esta mulher humana uma dívida de vida. No entanto, seus instintos estavam gritando para ele para pegar os filhotes e correr de volta para as terras da Alcateia. Eu não sabia que eles estavam vivos, Dean disse, sua voz caindo uma oitava. Me disseram que eles morreram no incêndio. Tiana hesitou. Ela viu um vislumbre de dor nos olhos do monstro. Bem, eles não morreram. Não, eles não morreram. Dean se levantou. A sala pareceu menor instantaneamente. E agora que os encontrei, não os estou deixando. Mas não posso levá-los ainda. Meus inimigos, os que começaram o incêndio, eles ainda estão lá fora. Se eles souberem que os herdeiros estão vivos, eles virão por eles. Ele caminhou em direção a ela.
Tiana encolheu-se, mas ele parou a 90 centímetros de distância. Nós temos um problema, Tiana. Meus filhos veem você como a mãe deles. Se eu os levar à força, eu os traumatizo. Se eu os deixar aqui, eles estão vulneráveis. Então vá embora, Tiana disse. Nós estávamos bem até você quebrar minha porta. Você não está bem. Dean gesticulou para a janela. Você está quebrada. O telhado está vazando e você não tem segurança. Vocês são patos sentados. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um elegante cartão de titânio preto. Eu estou me mudando para cá. A mandíbula de Tiana caiu. Com licença, você absolutamente não está. Eu estou me mudando para cá. Dean repetiu seu tom, não admitindo discussão. Minha equipe de segurança já está comprando as casas de cada lado da sua. Eu dormirei no sofá. Eu protegerei esta casa. E em troca você me permitirá conhecê-los. Você me ajudará a fazer a transição deles para minha custódia. E se eu disser não? Tiana perguntou, cruzando os braços. Dean se inclinou. Tiana, olhe para meu carro lá fora. Olhe para meu terno. Eu posso comprar este bairro inteiro e derrubá-lo até de manhã. Eu posso ter seus papéis de adoção revogados por um juiz com quem eu jogo golfe. Eu estou te oferecendo uma trégua porque você salvou as vidas deles. Não teste minha paciência. Tiana olhou para Oliver e Sophie. Eles estavam observando Dean com olhos arregalados e curiosos, agora que a gritaria havia parado. Ela conhecia homens assim. Homens ricos e poderosos que tratavam as pessoas como peças de xadrez. Ela não podia lutar com ele com dinheiro ou advogados. Ela tinha que jogar o jogo longo. Ela tinha que mantê-lo por perto onde pudesse observá-lo. Tudo bem, Tiana disse, sua voz tremendo. Mas há regras. Regra número 1, sem palavrões na frente das crianças. Regra número 2, você conserta a porta que quebrou hoje à noite. Dean piscou. Ninguém tinha lhe dado uma ordem em 10 anos. Um canto de sua boca contraiu-se para cima, quase um sorriso. Concordado, ele disse. Ele tirou seus abotoaduras de ouro e arregaçou suas mangas, revelando antebraços que pareciam poder estrangular um urso. Onde está a sua caixa de ferramentas? A trégua foi formada, mas enquanto Dean pegava um martelo, ele captou o cheiro de algo mais no vento vindo através do batente quebrado. Não era chuva, era enxofre. Seus inimigos estavam mais perto do que ele pensava. Ele olhou para Tiana, que estava fazendo chocolate quente para os gêmeos para acalmá-los. Ela não tinha ideia de que acabara de deixar um lobo entrar em seu galinheiro. Mas ela também não tinha ideia de que o lobo era a única coisa entre ela e o abate. Papai! Dean congelou. Era Oliver. O menino estava apontando para o martelo. Você vai consertar isso? A palavra papai pairou no ar, embora não fosse dirigida a ele como um título, apenas uma pergunta sobre o papel masculino. Mas isso perfurou o coração de Dean. Sim, Dean disse, sua voz rouca. Eu vou consertar tudo. A primeira semana de Dean Sullivan vivendo na cabana foi, em uma palavra, um desastre. Dean estava acostumado a uma cobertura no centro de Portland, com pisos aquecidos, um chefe particular e silêncio. A cabana de Tiana era um ecossistema caótico de desenhos animados, cereal derramados tocando no volume máximo e o constante tamborilar rítmico da máquina de lavar. Dean tinha dormido no sofá bege por 3 noites. Seus pés pendiam da ponta e ele acordava todas as manhãs com um pescoço rígido e um humor azedo. Você está sem café, Dean anunciou na manhã de quinta-feira de pé na cozinha. Ele estava usando uma camiseta preta que lhe cabia como uma segunda pele e calças de moletom cinza. Era um visual doméstico que fez o coração de Tiana dar um estranho salto traiçoeiro em seu peito. Bom dia para você também, Tiana murmurou, arrumando a lancheira de Sophie. E não estamos sem. Há instantâneo no pote. Dean olhou para o pote de cristais genéricos com horror genuíno. Eu não bebo poeira. Eu farei Lucas trazer uma máquina de café expresso. Não. Tiana bateu a lancheira fechada. Sem mais presentes.
Você já substituiu a TV por aquela tela de teatro que ocupa a parede inteira e você comprou para Oliver aquele carro elétrico que vai mais rápido que meu Honda. Você está tentando comprar o afeto deles. Eu estou providenciando para meus filhos, Dean argumentou, encostando-se no balcão. É meu direito. Está confundindo eles. Tiana retrucou. Sophie me perguntou por que não temos um mordomo ontem. Um mordomo, Dean? Nós vivemos em um bangalô de 2 quartos. Antes que Dean pudesse retrucar, Sophie correu para a sala, seu cabelo um ninho de pássaro de emaranhados. Mamãe, Ollie não vai me dar o marcador azul. Dean observou Tiana amolecer imediatamente, caindo de joelhos. Ok, querida, vamos negociar com seu irmão. Ela os lidou com uma paciência que Dean não podia compreender. Como lobo, a hierarquia era imposta através da força. Se um filhote se comportava mal, um rosnado geralmente bastava. Mas esses filhotes, eles eram macios, criados por humanos. Quando Oliver fez uma birra, Tiana não rosnou. Ela usou time-outs e palavras de sentimento. Dean achou isso ridículo até que ele tentou. Mais tarde, naquela tarde, Tiana foi ao supermercado, escoltada por 2 dos seguranças de Dean, guerreiros da alcateia de terno, deixando Dean sozinho com os gêmeos pela primeira vez. Começou bem. Eles sentaram no tapete, desconfiados dele. Você tem um telefone? Oliver perguntou. Sim, Dean disse. Você tem jogos? Eu tenho o mercado de ações, Dean disse secamente. Chato, Sophie declarou. Ela segurou uma xícara de chá de plástico. Beba. Dean Sullivan, que controlava um império de Billendall e tinha matado lobos desonestos com seus dentes nus, sentou de pernas cruzadas no chão e fingiu beber chá imaginário de uma xícara de plástico rosa. Está quente, Sophie avisou. Ai! Dean morto encarou. Sophie riu. Foi a primeira vez que ela tinha rido dele. O som atingiu Dean como uma dose de dopamina pura. Por que você é tão grande? Oliver perguntou, cutucando o bíceps de Dean. Porque eu como meus vegetais, Dean mentiu. Mamãe diz que você é grande porque você está cheio de ar quente. Oliver sussurrou conspiratoriamente. Dean engasgou com uma risada. Ela disse isso agora. Sim, você vai ficar. O rosto de Oliver ficou sério. Mamãe chora às vezes por causa das contas. Mas desde que você veio, ela não chora por causa das contas. Ela apenas grita com você. Dean sentiu uma pontada de culpa misturada com satisfação. Eu vou ficar, Oliver. Ninguém vai se preocupar com contas nunca mais. Você é meu pai? A pergunta foi repentina. Dean olhou para o menino. Ele não podia contar a verdade ainda. A conversa sobre lobisomens era proibida pelo conselho até que os filhotes apresentassem sua primeira mudança, geralmente por volta dos 13 anos. Eu conhecia seu pai, Dean disse cuidadosamente. Ele amava você muito. Momar diz que ele é uma estrela no céu. Ele está mais perto do que isso, Dean murmurou. Nesse instante, a porta da frente abriu. Tiana entrou carregando sacolas de compras. Ela parou morta em seu caminho. Ela viu o temido alfa da alcateia Sullivan, usando uma tiara de plástico que Sophie tinha enfiado em sua cabeça. Dean encontrou seu olhar. Ele não tirou a tiara. O chá é excelente, ele disse com uma cara séria. Tiana sentiu um rubor subir por seu pescoço. Por um momento ele não parecia um monstro. Ele parecia um pai. Me ajude com as sacolas, Sua Alteza, ela disse, escondendo um sorriso. Dean se levantou a tiara escorregando. Enquanto ele passava por ela para pegar as sacolas, ele se inclinou perto. Para o registro, eu não estou cheio de ar quente. Tiana engasgou, percebendo que Oliver tinha fofocado. Eu não fiz. Está tudo bem. Dean sussurrou seu hálito quente em sua orelha. Eu gosto de uma mulher com língua afiada. A tensão na cozinha mudou de hostil para algo eletricamente carregado. Tiana rapidamente se ocupou com o leite, suas mãos tremendo ligeiramente. Naquela noite a peça foi estilhaçada.
Dean acordou às 2 horas da manhã, não por causa do sofá irregular, mas por causa do cheiro, gasolina. Ele sentou-se, seus olhos instantaneamente mudando para um âmbar brilhante na escuridão. Sua audição se expandiu. Ele ouviu o estalo de folhas secas do lado de fora da janela. Ele ouviu o clique metálico de um isqueiro. Lucas! Dean rugiu em seus comunicadores pulando do sofá. Violação de perímetro setor 4. Ele não esperou por uma resposta. Ele correu pelo corredor até o quarto de Tiana. Ele não bateu. Ele chutou a porta aberta. Tiana sentou-se na cama gritando. O quê? Levante-se! Dean a agarrou, puxando-a para fora da cama. Pegue as crianças agora, Dean. O que é? Nós estamos sendo caçados, ele rosnou. Um coquetel molotov quebrou a janela da sala de estar. O som de vidro quebrando foi seguido pelo assobio de chamas acendendo. As cortinas pegaram fogo instantaneamente. Vá! Dean empurrou Tiana em direção ao quarto das crianças. Ele virou-se para a frente da casa. A porta da frente foi arrombada, mas desta vez não foi ele. 3 homens em equipamento tático invadiram. Eles não eram humanos. Dean podia sentir o cheiro de podridão e pelo molhado neles. Desonestos, pistoleiros. Dean soltou um rugido que abalou a fundação da casa. Ele não se incomodou mais com sua forma humana. Ossos estalaram e se remodelaram. Pelo brotou. Em segundos, um massivo lobo preto meia-noite estava no corredor, rosnando para os intrusos. Tiana correu para fora do quarto das crianças, segurando Oliver e Sophie bem a tempo de ver a transformação. Ela congelou. Seu cérebro não conseguia processar. O homem com quem ela estava discutindo sobre café tinha ido embora. Em seu lugar estava uma besta de um pesadelo. O lobo preto virou a cabeça em direção a ela. Seus olhos eram os mesmos olhos de Dean. Corra! A voz ecoou em sua cabeça, telepática e urgente. Tiana não fez perguntas. Ela agarrou as crianças e saiu pela porta dos fundos para a noite chuvosa, percebendo que sua vida como uma mãe suburbana normal estava terminada. A viagem para a casa segura foi um borrão de luzes de neon da cidade e silêncio aterrorizado. Tiana segurou Oliver e Sophie no banco de trás de um SUV massivo que o beta de Lucas Dean dirigia com precisão de nós dos dedos brancos. As crianças tinham chorado até dormir exaustas pelo caos. Seus pequenos rostos estricam fuligem. Tiana olhou pela janela, sua mente repassando a imagem da besta negra. Um lobo do tamanho de um pônei. Ele tinha rasgado a parede. Ele tinha olhado para ela com os olhos de Dean. Ele está atrás de nós, Lucas disse, sua voz tensa. Ele está limpando a cauda. O que ele é? Tiana sussurrou, apertando a forma adormecida de Oliver mais perto. O que vocês são? Lucas olhou para ela no espelho retrovisor. Seus olhos eram simpáticos, mas duros. Ele é o alfa, e eu sou o beta dele. Nós somos exatamente o que você pensa que somos. Eles chegaram a um campo de aviação particular 20 minutos depois. Um jato elegante esperava na pista motores uivando contra a tempestade. Tiana foi conduzida a bordo do luxo do interior de couro creme colidindo violentamente com seus pijamas manchados de fuligem. 10 minutos depois que eles embarcaram, a porta da cabine abriu. Dean tropeçou. Ele era humano novamente, mas ele era um naufrágio. Ele estava nu da cintura para cima, tremendo violentamente, sua pele pálida e escorregadia de suor. Marcas de garras profundas e irregulares rasgaram seu peito e ombros sangrando lentamente. Ele desabou no assento mais próximo, gemendo enquanto sua cabeça caía para trás contra o encosto. Dean! Tiana engasgou. O instinto anulou o medo. Ela gentilmente moveu os gêmeos adormecidos para o sofá e correu para ele. Não me toque! Dean rosnou, seus olhos apertados. Eu sou perigoso agora. O lobo ainda está perto da superfície. Você está sangrando até a morte, Tiana retrucou. Ela pegou o kit de primeiros socorros que Lucas tinha deixado na mesa. Eu remendei joelhos esfolados e dedos cortados por 2 anos.
Eu consigo lidar com um arranhão. Não é um arranhão. Dean rangeu. É veneno desonesto. Com prata. Tiana congelou a garrafa de antisséptico em sua mão. Prata. Apenas limpe. Ele gemeu. Tiana trabalhou em silêncio. Enquanto ela limpava o sangue de seu peito esculpido, ela sentiu o calor irradiando dele. Era antinatural, queimando suas pontas dos dedos. Dean a observou através de olhos meio litados. Ele esperava que ela corresse. Ele esperava que ela gritasse. Em vez disso, ela estava franzindo a testa em concentração, mordendo o lábio enquanto ela enfaixava as piores das feridas. Por quê? Ela perguntou suavemente, sem olhar para seus olhos. Por que você se transformou nisso? É o que eu sou, Dean disse. É o que os gêmeos são. A mão de Tiana parou. Ela olhou para as crianças adormecidas. Eles viram cães. Lobos. Dean corrigiu um leve sorriso tocando seus lábios apesar da dor. E ainda não. Eles não mudarão até a puberdade, mas eles têm um instinto. É por isso que eles curam rápido. É por isso que Oliver é mais forte que as outras crianças. É por isso que eles se ligaram a você tão ferozmente. Lobos se imprimem em seus cuidadores. Então eu sou apenas um substituto? Tiana perguntou, uma dor súbita florescendo em seu peito, até que a alcateia real apareça. Dean estendeu sua grande mão cobrindo a dela. O contato enviou um choque de eletricidade através de ambos. Não, Dean disse sua voz rouca. A lealdade de um lobo é absoluta. Se eles te amam para a vida. E eu te devo uma dívida de vida. Aqueles desonestos. Eles foram enviados para aniquilar minha linha de sangue. Você os salvou hoje à noite novamente. Quem os enviou? A expressão de Dean escureceu os flexiques âmbar em seus olhos girando. Meu tio Conrad, ele pensa que eu sou fraco porque passei 5 anos de luto por um fantasma. Ele quer o título de alfa, e para conseguir isso, ele precisa garantir que eu não tenha herdeiros. Tiana olhou para os gêmeos, então de volta para o homem que era essencialmente um rei de monstros. Ela percebeu com uma sensação de afundamento que ela não era mais apenas uma espectadora. Ela era a única coisa mantendo aquelas crianças humanas em um mundo de bestas. Onde estamos indo? Lar, Dean disse, fechando os olhos enquanto os analgésicos que Lucas lhe deu faziam efeito. Para a propriedade obsidiana. É uma fortaleza. Conrad não pode nos tocar lá. E o que acontece comigo? Tiana perguntou, a pergunta que a estava assombrando. Dean abriu os olhos uma última vez antes que o sono o tomasse. Você está comigo, Tiana. Você está sob minha proteção, e Deus ajude qualquer um que tente tirá-la daquela casa. A propriedade obsidiana não era uma casa. Era um castelo esculpido na encosta de uma montanha nas densas florestas de Oregon. A arquitetura era uma mistura de vidro moderno e pedra antiga, imponente e fria. Enquanto o comboio de SUVs passava pelos massivos portões de ferro, Tiana viu dezenas de pessoas, não lobos, alinhando à entrada. Eles estavam altos, observando os carros com uma quietude predadora. Eles te cheiram, Dean disse. Ele tinha curado significativamente durante o voo. As feridas em seu peito, agora apenas cicatrizes rosa. Ele usava um terno novo, parecendo cada centímetro o assassino corporativo novamente. Fique perto de mim. Não faça contato visual com os que rosnarem. Confortante, Tiana murmurou, apertando a mão de Sophie. Quando eles saíram do carro, o silêncio era ensurdecedor. Um homem mais velho, com cabelo prateado e um nariz cruel em forma de bico, deu um passo à frente da multidão. Ele usava um casaco de veludo para fumar e segurava uma bengala com uma cabeça de lobo de prata. Dean. O homem sorriu. Sorriu, mas não alcançou seus olhos. Ouvimos dizer que houve um distúrbio em Seattle, e você trouxe convidados. Tio Conrad. Dean assentiu abruptamente. Ele colocou uma mão no ombro de Oliver e outra na parte inferior das costas de Tiana, um gesto possessivo que fez a alcateia sussurrar. Eu os encontrei, meus filhos.
Um suspiro ondulou pela multidão. O sorriso de Conrad vacilou por uma fração de segundo. Impossível. Conrad disse suavemente. Lídia e os bebês morreram no incêndio. Nós vimos as cinzas. Estes devem ser vadios que você pegou em seu luto. Eles são Sullivans. A voz de Dean trovejou usando seu comando de alfa. Os lobos na primeira fila encolheram-se e abaixaram suas cabeças. E esta é Tiana. Ela é a guardiã deles, uma humana. Uma mulher saiu de trás de Conrad. Ela era deslumbrante com cabelo loiro platinado e um vestido que custava mais do que todo o ganho de vida de Tiana. Esta era Verônica, a filha do Pax Alpha vizinho e a mulher que Conrad estava tentando noivar com Dean por anos. Verônica olhou Tiana de cima a baixo com um desdém. Você trouxe um animal de estimação humano para o santuário. Ela cheira a baunilha barata e medo. Tiana endureceu. Ela estava cansada. Ela estava sem teto e ela estava farta de ser intimidada. E você cheira a perfume caro e desespero. Tiana retrucou antes que pudesse se impedir. Silêncio. Silêncio aterrorizado absoluto. Ninguém falou com um lobo de alta patente daquele jeito. Dean soltou uma curta risada, tipo latido. Ele puxou Tiana para mais perto, seu braço envolvendo firmemente sua cintura. Cuidado, Verônica, ela morde. Os olhos de Conrad se estreitaram em Tiana. Ele percebeu instantaneamente que esta humana era o elo fraco que ele poderia explorar. Bem, entrem. Nós devemos verificar a linhagem das crianças, é claro. Testes de sangue tradicionais. Até então, a babá pode ficar nos aposentos dos empregados. Ela fica na ala alfa, Dean declarou. Comigo? A declaração era equivalente a um anúncio de casamento. A ala alfa era restrita. Apenas o alfa e sua companheira eram permitidos lá. Dean, Conrad avisou, sua voz baixa. Você quebra a tradição. Eu sou o alfa! Dean rugiu, seus olhos piscando totalmente âmbar. O poder de sua voz rachou o pavimento debaixo de suas botas. Eu faço as tradições, Tiana, e as crianças são minhas. Qualquer um que as desrespeitar me desafia. Ele conduziu Tiana e as crianças atordoadas para além da multidão curvada e para dentro da mansão. Assim que eles estavam seguros no elevador subindo para o nível da cobertura, Tiana escorregou contra a parede. Você tem que parar de fazer isso. Fazendo o quê? Dean perguntou, afrouxando sua gravata. Reivindicando-me. Ela é minha. Ela fica comigo. Eles pensam que estamos juntos. Dean virou-se para ela. O espaço do elevador era íntimo. Ele se aproximou, encurralando-a. Isso seria tão terrível. A respiração de Tiana engatou. Nós somos de mundos diferentes, Dean. Você é um rei lobisomem bilionário. Eu sou uma designer gráfica que come cereal no jantar. Este é um conto de fadas que termina com a garota sendo comida. Eu nunca te machucaria, Dean murmurou, escovando uma mecha de cabelo de sua testa. Seu toque foi gentil, reverente. Você salvou as únicas coisas que importam para mim. Isso te torna mais valiosa do que toda esta alcateia. É só isso que eu sou? Tiana sussurrou, olhando para ele. Valor, um ativo? Dean olhou para seus lábios. Ele queria beijá-la. O lobo dentro dele estava andando, uivando que ela era a companheira, mas ele não podia empurrá-la. Não ainda. Você é a única coisa real em minha vida, Tiana, ele disse suavemente. O elevador tocou. Os próximos dias foram uma guerra psicológica. Conrad era astuto. Ele não atacou fisicamente. Ele atacou legalmente. Ele convocou um tribunal do conselho para determinar a legitimidade dos herdeiros. Na manhã do tribunal, Tiana estava vestindo Sophie em um vestido de veludo que Dean tinha encomendado. Alguém bateu na porta. Não era Dean, era Verônica. Posso ajudar? Tiana perguntou, de pé entre a mulher e as crianças. Eu só vim te dar um conselho. Verônica ronronou, entrando na sala sem ser convidada. O conselho nunca aceitará mestiços criados por um humano.
Dean perderá seu status de alfa se ele te mantiver. Se você realmente ama essas crianças e ele, você irá embora. Ele me pediu para ficar. Tiana disse firmemente. Ele se sente culpado. Verônica riu Croy. Ele é um homem de honra. Ele sente que te deve. Mas você realmente acha que ele quer uma companheira humana? Você vai envelhecer. Você vai morrer. Ele permanecerá jovem por mais 100 red anos. Você é um borrão em sua linha do tempo. Não seja egoísta. Verônica virou e saiu, deixando seu veneno se infiltrar no coração de Tiana. Mais tarde, naquela tarde, o grande salão estava lotado. O conselho de anciãos F-lobos antigos em mantos cerimoniais sentou-se em um dais elevado. Dean estava no centro, parecendo régio e aterrorizante. Tiana estava de lado, segurando as mãos das crianças. Os resultados do sangue são conclusivos, o ancião-chefe anunciou. As crianças são de fato da linha de sangue Sullivan. Um murmúrio de alívio percorreu o salão. Dean endireitou os ombros. Então o assunto está resolvido. Não exatamente. Conrad deu um passo à frente. O sangue é puro, mas a criação está contaminada. Estas crianças foram criadas por um humano. Elas são macias. Elas não conhecem nossos caminhos. Elas são inaptas para liderar. Eu proponho que a custódia seja transferida para mim e Verônica para serem criados como lobos verdadeiros. A humana pode ser paga e mandada embora. Sobre meu cadáver, Dean rosnou, dando um passo em direção a Conrad. Violência não é a resposta, Alpha, o ancião avisou. Conrad levanta um ponto válido a respeito de nossas leis. Um humano não pode criar um alfa a menos que o quê? Dean exigiu. A menos que o humano esteja ligado ao alfa como companheiro, o ancião disse. Se ela é a fêmea alfa, seu status anula sua humanidade. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para Dean. Ele não a tinha marcado. Ele não a tinha reivindicado oficialmente como sua companheira. Se ele admitisse que ela não era sua companheira predestinada, ele perdia as crianças. Dean olhou para Tiana. Ela estava pálida, as palavras de Verônica ecoando em seus ouvidos. Ele se sente culpado. Você é um borrão. Dean abriu a boca para mentir, para reivindicá-la. Mas Tiana deu um passo à frente. Eu posso ser humana. A voz de Tiana tremeu. Depois firmou. Ela caminhou para o centro da sala, encarando os monstros. Eu não tenho garras. Eu não tenho magia. Mas por 2 anos, quando sua linha de sangue alfa estava tremendo no frio, eu estava lá. Eu os alimentei. Eu os vesti. Eu os ensinei a ser gentis, o que é algo que esta família parece faltar. Ela virou-se para Conrad. Você os chama de macios. Compaixão. Não é macio. É mais duro do que a raiva. Você quer levá-los, você terá que passar por mim. E eu não me importo quão grandes sejam seus dentes. Uma mãe protege seus filhotes. Tente levá-los e eu queimarei esta montanha até o chão. Dean a observou, admiração inundando seu peito. Ela era feroz. Ela era magnífica. Ela fala com o espírito de um lobo, o ancião-chefe murmurou, impressionado. Ela fala com a insolência de um humano. Conrad gritou. Eu a desafio. Pelo direito da lua. Se ela é digna de criá-los, que ela sobreviva à caçada. A multidão engasgou. O direito da lua era um julgamento. O sujeito era libertado na floresta ao pôr do sol. O desafiante os caçava. Se eles sobrevivessem até o nascer do sol, eles eram considerados dignos pela deusa da lua. Ela é humana. Dean rugiu. Ela não pode sobreviver a uma caçada contra um lobisomem. Você a sentencia à morte. Se ela é a mãe de alfas, o destino a protegerá. Conrad zombou. A menos que você admita que ela não é nada. Dean agarrou o braço de Tiana. Não, nós vamos agora. Tiana olhou para Oliver e Sophie. Se eles fossem embora, seriam fugitivos para sempre. Caçados. Dean perderia sua casa, seu legado.
Eu farei isso, Tiana disse suavemente. Tiana, você está insana? Dean sibilou. Ele vai te matar. Ele não vai apenas te caçar. Ele vai te despedaçar. Você disse que me protegeria. Tiana olhou em seus olhos âmbar. Então me proteja. Mas vamos fazer isso pelas suas leis. Se eu vencer, Conrad vai embora para sempre. E as crianças são minhas. Dean olhou para a mulher por quem ele estava se apaixonando perdidamente. Ele percebeu que ela era mais forte do que ele jamais lhe dera crédito. Eu não posso te caçar, Dean disse a Conrad, mas eu posso definir os termos, sem garras, sem mudança, uma caçada de inteligência. Concordado. Conrad sorriu. Um sorriso de tubarão. Ele não precisava de garras para matar uma designer gráfica na floresta. Esta noite, o ancião declarou, a caçada começa ao pôr do sol. Enquanto a alcateia se dispersava, Dean puxou Tiana para o corredor, batendo-a contra a parede, não com raiva, mas em desespero. Por que você fez isso? Ele gemeu, enterrando seu rosto em seu pescoço. Ele inalou o cheiro dela, que agora estava apimentado com adrenalina. Porque eles são meus filhos. Tiana sussurrou, suas mãos tremendo enquanto ela tocava seu rosto. E eu estou cansada de correr. Dean puxou para trás, seus olhos queimando. Me escute. Eu não posso interferir na caçada. Se eu fizer, nós perdemos, mas eu posso te dar uma vantagem. Ele desfez o fecho de uma corrente de seu pescoço. Nela pendiam um pequeno apito de prata e um frasco de líquido. Este líquido cobre seu cheiro. Use-o com moderação. E este apito é alta frequência. Lobos odeiam isso. Isso te dará segundos, mas, Tiana, ele encostou a testa na dela. Você tem que correr. Você tem que ser mais inteligente que ele. Sobreviva. Por favor, eu vou. Ela prometeu. Mas enquanto o sol começava a se pôr abaixo da Treine, lançando longas sombras vermelho-sangue sobre a propriedade, Tiana percebeu a gravidade de sua escolha. Ela estava entrando na floresta com um monstro que a queria morta. E nas sombras da floresta, Conrad já estava afiando sua faca, sem planejar esperar o sol se pôr completamente. O jogo estava armado, e Dean não sabia a metade disso. A floresta à noite não era silenciosa. Essa foi a primeira coisa que Tiana percebeu quando os pesados portões de ferro da propriedade se fecharam atrás dela, trancando-a com a escuridão. A floresta estava viva com o som de chuva gotejante, galhos estalando e o distante pio lamentoso de uma coruja. Mas, acima de tudo, ela podia ouvir o batimento de seu próprio coração, uma batida de tambor tão alta que ela temia que a entregaria. Ela tinha recebido uma vantagem de 10 minutos. 10 minutos para fugir de um lobisomem. Era uma piada, um jogo cruel, sádico. Tiana apertou o apito de prata que Dean tinha lhe dado em uma mão e uma lanterna pesada na outra. Ela não acendeu a luz. Aquilo seria um farol. Em vez disso, ela se moveu pela luz cinzenta da lua filtrando-se através do denso dossel de pinheiros. A lama sugava suas botas, atrasando-a. Cada sombra parecia um lobo. Cada farfalhar de folhas soava como a morte se aproximando. Pense, Tiana, pense. Ela não era uma soldada. Ela não era uma especialista em sobrevivência. Ela era uma mãe. E mães eram as criaturas mais perigosas da terra quando seus filhos eram ameaçados. Ela se lembrou do mapa da propriedade que ela tinha visto na parede do corredor. Para o leste, os penhascos. Para o oeste, o rio. O rio mascararia seu cheiro melhor do que o frasco que Dean lhe deu. Se ela pudesse alcançar a água, ela poderia flutuar rio abaixo, passando o perímetro, e talvez, apenas talvez, encontrar uma rodovia. Ela desrolhou o frasco que Dean lhe deu e espirrou o líquido sobre suas roupas. Cheirava a ovos podres e agulhas de pinheiro. Era repulsivo, mas se lhe desse tempo, ela se banharia nele. 5 minutos se passaram. Depois 7. Depois um uivo perfurou a noite.
Não era o uivo comovente e melódico de uma alcateia chamando uns aos outros. Era um som áspero e faminto. Era Conrad, e ele estava perto. Tiana começou a correr, abandonando a furtividade. Galhos chicoteavam seu rosto, deixando cortes ardentes em suas bochechas. Ela escalou um aterro íngreme, sua respiração vindo em arfadas irregulares. Corra, pequeno coelho! Uma voz ecoou pelas árvores. Não soava humano. Era distorcida, gutural. Conrad não estava apenas caçando. Ele estava brincando com ela. Tiana deslizou pela outra encosta da crista, aterrissando com força em um pedaço de samambaias. Ela congelou. À sua esquerda, a cerca de 45 metros de distância, 2 olhos amarelos brilhavam na escuridão. Eles estavam muito altos do chão para serem um lobo comum. Ele estava lá observando. Você realmente pensou que Dean poderia te salvar? A voz de Conrad parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está ligado pelas velhas leis. Ele está assistindo da varanda, bebendo uísque, esperando que eu traga seu cadáver para que ele possa seguir em frente. Ele me ama. Tiana gritou na escuridão, tentando localizar sua posição. Ela apertou o apito. Amor? Conrad riu um som seco de latido. Lobos não amam humanos, Tiana. Nós os toleramos assim como eu tolerei meu irmão, o pai de Dean. O sangue de Tiana gelou. Ela parou de se mover. O que você quer dizer? Os olhos amarelos se moveram para mais perto. Conrad pisou em um trecho de luar. Ele não tinha mudado completamente, mas parecia monstruoso. Seus dentes estavam alongados, suas unhas tinham se transformado em garras negras e seus olhos eram pura besta. Ele segurava uma faca de caça em uma mão, uma violação da regra de apenas inteligência. Mas Tiana não estava surpresa. Meu irmão era fraco. Conrad zombou, circulando-a. Ele queria paz com os humanos. Ele queria revelar nossa existência. Eu não podia deixá-lo destruir nossa herança. Então eu cortei as linhas de freio de seu carro. Um acidente trágico. Tiana engasgou. Você matou o pai de Dean e eu matei a companheira dele. Conrad continuou bêbado com seu próprio poder e a morte iminente. O incêndio no hospital. Fui eu. Eu precisava que os herdeiros fossem embora. Eu não sabia que você os tinha levado embora como um ladrão na noite. Você arruinou tudo, Tiana. Mas esta noite eu conserto isso. Esta noite eu me torno o alfa. Você está confessando, Tiana disse, sua mão tremendo enquanto ela a movia para trás das costas. Por quê? Porque mulheres mortas não contam histórias. Conrad atacou. Ele se moveu com velocidade sobrenatural, um borrão de sombra e violência. Mas Tiana tinha estado esperando. Enquanto ele pulava, ela não fugiu. Ela caiu de joelhos e soprou o apito de prata com cada grama de fôlego em seus pulmões. O som era silencioso para seus ouvidos, mas para Conrad era uma explosão nuclear. Ele gritou, segurando a cabeça, seu impulso o levando para frente. Ele se chocou contra o tronco da árvore atrás de onde Tiana estava. Atordoado e desorientado pela frequência ultrassônica, perfurando seus tímpanos sensíveis. Tiana não esperou para ver se ele se recuperava. Ela se levantou rapidamente e correu em direção ao som de água correndo. O rio estava perto. Sua vadia! Conrad rugiu, recuperando-se mais rápido do que ela esperava. Ela podia ouvi-lo quebrando através da vegetação rasteira atrás dela. Ele estava com raiva agora. O jogo tinha acabado. Ele estava vindo para o abate. Tiana irrompeu pela treene e viu a margem do rio. A água estava inchada da chuva, agitando-se preta e rápida. Era perigoso, mas o lobo era pior. Ela se preparou para pular, mas um peso pesado bateu em suas costas. Tiana atingiu o chão lamacento com força. O ar foi expulso de seus pulmões. Conrad a imobilizou, sua mão pesada esmagando seu ombro. Ele a virou, montando nela, a faca brilhando à luz da lua. Sem mais truques, Conrad rosnou, saliva pingando de suas presas em seu rosto.
Diga adeus aos seus filhotes. Ele ergueu a faca. Tiana apertou os olhos, gritando uma palavra. Dean. Um trovão sacudiu a floresta. Não era relâmpago. Era o som de um corpo atingindo a terra com velocidade terminal. Uma massiva forma preta bateu em Conrad, tirando-o de Tiana com a força de um trem de carga. Conrad voou 6 metros pelo ar, esmagando-se contra uma rocha com um estalo nauseante de osso. Tiana engasgou, recuando rapidamente, limpando a lama de seus olhos. De pé entre ela e Conrad estava o lobo preto Dean. Ele estava eriçado com uma raiva que fazia o ar vibrar. Seus lábios estavam puxados para trás, revelando dentes que podiam estraçalhar aço. Conrad gemeu, arrastando-se para cima. Ele olhou para Dean, então para Tiana. Você interferiu. Você quebrou as leis. A caçada é sagrada. Você perde seu status de alfa. Dean não rosnou. Ele mudou. O som de ossos estalando preencheu a clareira. Enquanto ele retornava à sua forma humana, nu, aterrorizante e glorioso em sua ira. Ele estendeu a mão e puxou Tiana para seus pés, colocando-a atrás de suas costas. Eu não quebrei a lei, tio. Dean disse, sua voz mortalmente calma. Você fez? Eu usei uma faca. Conrad cuspiu, segurando suas costelas quebradas. E daí? É uma ferramenta. Conta como inteligência. Não a faca, Dean disse. Ele enfiou a mão no bolso de Tiana e puxou o pequeno dispositivo anexado ao frasco de cheiro. Um transmissor. Você confessou, Dean disse, segurando o dispositivo, ao assassinato de um ex-alfa, ao assassinato de minha companheira Lídia. Traição é punível com a morte sem julgamento. A caçada está cancelada. Isto é agora uma execução. O rosto de Conrad ficou pálido. Você a grampeou. Eu protejo o que é meu. Dean deu um passo à frente. E você a tocou. Conrad percebeu que não havia saída. Ele rugiu. Rugiu, mudando totalmente para um lobo cinzento irregular, e saltou sobre Dean em uma última tentativa de matar. Acabou em segundos. Dean nem mesmo mudou. Ele evitou o salto com graça fluida, agarrou o lobo cinzento pela nuca e pela pata traseira e o esmagou no chão com força suficiente para criar uma cratera. O estalo ecoou pelo vale. Conrad amoleceu. Dean estava sobre o corpo quebrado de seu tio, seu peito ofegando. Ele olhou para ele por um longo momento, a chuva lavando o sangue de suas mãos. Então ele se virou para Tiana. A raiva desapareceu de seus olhos, substituída por um pânico cru e avassalador. Ele correu para ela, suas mãos pairando sobre seu corpo enlameado e machucado. Tiana, ele engasgou. Ele te cortou? Você está ferida? Tiana estava tremendo. A adrenalina estava caindo. Ela olhou para o lobo morto, então para o homem que tinha acabado de matar por ela. Estou bem, ela sussurrou. Estou bem. Dean a puxou para seus braços, enterrando seu rosto em seu cabelo molhado e enlameado. Ele a segurou tão apertado que ela mal conseguia respirar. Mas ela não se importou. Ela envolveu seus braços ao redor de seu torso nu, ancorando-o. Eu ouvi tudo, Dean murmurou contra seu pescoço. Eu estava ouvindo. Eu estava correndo para você no momento em que ele confessou. Eu pensei que não conseguiria. Eu pensei. Sua voz quebrou. O alfa, o bilionário, o assassino estava chorando. Eu te peguei. Tiana o acalmou, esfregando suas costas. Estamos seguros. As crianças estão seguras. Vamos para casa, Dean disse, pegando-a em estilo de noiva, como se ela não pesasse nada. Eu posso andar, Tiana protestou fracamente. Você nunca mais vai andar. Dean rosnou, beijando sua testa. Eu vou te carregar pelo resto da sua vida. As consequências da noite da caçada foram rápidas com a gravação da confissão de Conrad tocada perante o conselho. Sua conspiração desmoronou. Verônica foi exilada e a alcateia,
Percebendo que tinham sido manipulados, prometeu lealdade absoluta a Dean. Mas Dean ignorou a política. Seu mundo tinha se restringido à mulher se recuperando na ala alfa. Por 3 dias ele se recusou a deixar o lado de Tiana. Quando Oliver e Sophie finalmente irromperam na sala, Dean os interceptou com uma mão gentil. Pausa gentil, ele avisou, embora seus olhos fossem suaves. Tiana riu, puxando os gêmeos para um abraço, ignorando a dor de seus hematomas que estavam desaparecendo. Estou bem, ela prometeu a eles, olhando para Dean. Nós vencemos o monstro juntos. Uma vez que as crianças foram levadas para a sala de jogos por seus novos guardas, a sala ficou quieta. Dean sentou na beira da cama, sua expressão séria enquanto ele puxava uma caixa de veludo do bolso. Eu não posso te oferecer uma vida normal, Tiana. Ele disse, sua voz rouca de emoção. Meu mundo é perigoso, mas eu posso te oferecer lealdade. Eu posso prometer que não importa quão escura a noite fique, você nunca mais a enfrentará sozinha. Ele abriu a caixa para revelar um anel de pedra da lua brilhante. Você criou meus filhos quando eu não pude. Você salvou minha alma quando eu estava me afogando em vingança. Você não é apenas uma humana para mim, Tiana. Você é minha companheira. Você será a lunar da alcateia obsidiana. Tiana olhou do anel para o homem que tinha despedaçado o mundo para salvá-la. Ela não precisava pensar. Ela já tinha se imprimido nele. Sim, ela sussurrou, com uma condição, uma nova máquina de café, sem mais instantâneo. Dean riu um som de puro alívio e a beijou, selando o pacto. Feito. 6 meses depois, a propriedade obsidiana estava irreconhecível, cheia de luz, cortinas arejadas e para brinquedos de crianças. Na varanda, Tiana estava em um vestido branco que shimmered como o luar oficialmente Luna Tiana Sullivan. Dean veio por trás dela, envolvendo seus braços em sua cintura e apoiando seu queixo em seu ombro. Feliz delirantemente. Ela sorriu, encostando-se nele. Abaixo deles no gramado, Oliver estava perseguindo borboletas. De repente, ele tropeçou, espirrou e, com uma baforada de fumaça, um minúsculo, desajeitado filhote preto sentou em seu lugar. Tiana engasgou. Dean, ele mudou. Cedo, Dean notou com orgulho crescente. Ele vai ser forte. Ele é um filhote. Ele vai mastigar os sapatos. Deixe-o, Dean murmurou, apertando seu abraço nela, enquanto eles observavam seu filho tropeçar em suas próprias patas. Eu posso comprar mais sapatos. Eu não posso comprar isso. O Alpha tinha vindo para Seattle buscando vingança, mas ele tinha encontrado algo muito mais poderoso. Ele tinha encontrado uma família. E enquanto o sol se punha sobre as montanhas, Dean sabia que o lobo estava finalmente em casa. E essa é a história de Dean e Tiana. De uma noite chuvosa em uma cabana dilapidada ao trono da alcateia obsidiana, eles provaram que família não é apenas sobre sangue. É sobre quem fica na frente do monstro por você. O que você achou da bravura de Tiana na floresta? E você teria perdoado Dean por arrombar a porta? Me avise nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de vingança, romance e adoráveis filhotes de lobo, por favor, destrua esse botão de curtir. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom drama e não se esqueça de se inscrever e apertar o sino para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por assistir e eu te vejo